Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre a prova do Enem 2021 de língua inglesa. Então, um padrão aqui do Enem, nós temos sempre 5 questões de língua inglesa e essas 5 questões costumam cobrar interpretação de texto. Mas será que é só interpretação de texto? Acho que não, né? Quem já está acostumado aí, já conhece um pouquinho das provas do Enem, sabe que normalmente a gente tem um pouco de conteúdo no meio disso também, né? Então é preciso estar preparado. Vamos analisar uma questão? Vem comigo, gente! Olha lá, a questão que a gente tem hoje aqui é uma questão bem diferente, bastante especial. Para quem gosta de redação, já deve ter percebido que a gente tem uma pessoa bem criativa aqui que montou esse texto, não é mesmo? Então a gente olha para esse texto e tem uma expectativa, né? Olha, eu estou lendo um poema e depois você para e fala, ué, mas esse poema está um pouco diferente, tem uma construção diferente mesmo, né? Não está naquele padrão de poema que a gente normalmente espera, estrofe, versinhos rimados e tal. E aí, é isso mesmo que você estava desconfiado. Não é um poema muito tradicional, né? É uma mistura de gêneros textuais, bastante criativo aqui desse autor. E aí ele faz um uso de receita culinária. Aí você vai falar receita culinária? É receita culinária, mas não é para aprender a cozinhar não, tá? Não vai para panela ainda não, volta para cá porque a gente está falando de idiomas mesmo. Mas ele usa esses gêneros textuais diferentes, mistura uma estrutura de poema com o gênero textual receita, é isso aí. Então, vamos ali para dar uma olhadinha no texto? Vem comigo, ó. Então, aqui, essa estrutura que você tá olhando assim, bate o olho e fala, é poema, mas está lá, The British. Então, quando a gente olha The British, e aí tem aqui, ó, já falei para vocês que só de bater o olho a gente já pensa em comida, né? Serves 60 million. E aí você fala, ué, serve, né? E aí, poxa, será que é receita? Será que é poema? Será que nós vamos falar de comida aqui, gente? Coisa estranha. Os britânicos servem 60 milhões, né? Pois é, mistura de gêneros textuais. Gêneros textuais você já estudou lá em outros conteúdos, não é mesmo? Então, volta para cá, vamos ver o que esse enunciado quer da gente, ó. Ao descrever o processo de formação da Inglaterra, o autor do poema recorre a características de outro gênero textual, que a gente já percebeu ali pelo título. Então, tá vendo como o Enem é bacana com você? Ele te dá umas dicas no próprio comando da questão, gente. Olha lá, leia com atenção. Tem gente que tem uma preguicinha aí, né? Eu sei que você está pensando isso. Já esquece, tira essa ideia da sua cabeça. Não pode ter preguiça de ler comando de questão, gente. A questão te ajuda. Olha lá, te dá uma dicasinha aqui, ó. Já mistura um gênero textual para evidenciar. Então, perguntinha implícita. O que o texto quer evidenciar? O que ele quer evidenciar? Você não sabe a resposta ainda não, calma. Você não leu o texto inteiro, nem viu as alternativas? Vamos ver as alternativas? Vamos. A ansiedade atrapalha na prova, hein? A riqueza da mistura cultural, um legado de origem geográfica, um impacto de natureza histórica, um problema de estratificação social e a questão da intolerância linguística. Bom, então temos algumas palavras aqui que chamam a atenção, não é? Tá com cara de crítico, será? Quando ele fala aqui de intolerância linguística, tem cara de coisa crítica, né? Quando ele fala aqui de estratificação social, a gente também tá com cara de coisa crítica, né? Fica pensando nisso. Aí, natureza histórica, origem geográfica e riqueza da mistura cultural. Então, pensando em tudo isso, a gente precisa voltar aqui no texto, tá? Então, voltando aqui no texto, ó, a gente tem take some Pictish, Celtics and Silures and let them settle. Então, ele está falando aqui de uma parte que volta realmente lá na história. E aí, se você olhar, fala, poxa, ele está falando de civilizações antigas, que é bem na época lá da formação do povo inglês, né? Então, pega os celtas, pega lá um povo que nem lembro que existiu ali na história da Inglaterra, estudei isso lá em história. E aí, você vai juntando esses povos para formar o povo inglês. E lembra que tem uma mistura de gêneros, então eu estou pegando pitadinhas de gente para formar o povo inglês, né? E aí ele vai trazendo mais, ó. Then overrun with Roman conquerors, remove the Romans, e aí vai, trazendo toda a parte da mistura das pessoas, né? E aí tem a parte da linguagem aqui, ó. As they mix and blend allow their language to flourish. Então, quando ele fala de linguagem aqui, não está falando de intolerância linguística, por exemplo.
tá? Então, uma coisa que eu gosto que vocês prestem bem atenção quando vocês estiverem fazendo a prova. Fala de linguagem? Fala de linguagem como está aqui na alternativa E. Só que lá no texto não está falando desse problema mais ligado a preconceito, intolerância linguística, né? Só está falando assim, ó, juntou um monte de idiomas, assim como juntou lá no começo do texto toda essa mistura de povos e tal, e aí deixa florescer, deixa nascer a língua, né? É isso que é linguagem. Linguagem é uma mistura de tudo. E aí um povo influenciou o outro, que trouxe um dialeto que misturou com o outro, e aí dá a variação linguística, né? Então aqui está falando de um aspecto positivo, tá? Então essa alternativa aí você já descarta. Então, vamos lá, tá falando de mais coisa aqui, tá falando que trouxe esse monte de gente, né, os Japanese, Palestinians e por aí vai. E ainda termina aqui falando, ó, and enjoy, tem umas notas aqui no final. Então, a gente tem um passeio pela geografia, tem um passeio pela história, tem uma criticazinha aqui no final com as notas, né? Fala de uma questão de justiça. Então, é característico desse poeta, e se você olhar a letrinha miúda aqui embaixo, tem a referência que foi tirado de um site, né? Então, é interessante se você quiser dar uma olhadinha no site, até para você estudar um pouco mais dessa linguagem poética moderna aqui da língua inglesa, é legal, tá? Mas não é esse o foco, tá? O foco da questão de usar essa variação de gênero textual. Por que tem variação de gênero textual, gente? Para evidenciar a riqueza, a mistura cultural. Olha o tanto de gente que foi usada ali para criar o povo inglês desde a sua história, desde lá de trás. Então a ideia era, por que eu tenho gênero textual diferente nessa questão, nesse texto, mas evidenciar isso, porque eu quero evidenciar o que com essa mistura de gêneros textuais? Então, eu quero evidenciar a riqueza da mistura cultural. Todos os outros aspectos são abordados no texto, mas a evidência é para a mistura da riqueza cultural do povo inglês, beleza? É isso que eu deixo para vocês hoje de dica, analisem bem aí e se puder, dá uma olhadinha nesse site aqui que vale a pena, tá bom? Até mais, gente. Obrigada!